Voltando para cá, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente em relação à segunda dose, porque o estoque de vacinas da Coronavac, que agora está mais devagar, preocupa, e do Instituto Butantan também segue lento, mas só que você tem um espaço maior entre uma dose e outra. E aqui no estado do Rio de Janeiro, aconteceu em Duque de Caxias porque chutou o balde e saiu vacinando todo mundo, mas era uma determinação do Ministério da Saúde que algumas cidades seguravam um pouco mais a segunda dose. E a gente corre um sério risco de ter uma mudança significativa no plano de vacinação por conta disso. E a Gabriela Morgado vai explicar pra gente agora. Fala, Gabi, boa tarde. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde a todos. Pois é, o intervalo entre a aplicação da primeira e segunda doses da Coronavac pode ser ampliado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio. A pasta divulgou, uma nota oficial dizendo que por causa dessa dificuldade justamente no fornecimento de imunizantes para a segunda aplicação da Coronavac, o Programa Nacional de Imunizações e o Instituto Butantan estariam estudando a melhor alternativa para casos em que aconteça atraso na aplicação, o que poderia resultar na indicação do recomeço do esquema vacinal ou na ampliação do prazo para a administração da segunda dose. A gente lembra que o intervalo recomendado, atualmente, entre a primeira e segunda doses da Coronavac é de 14 a 28 dias, e aí, então, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, poderia ser maior do que 28 dias. Aqui no Rio, pelo menos 10 municípios podem não ter vacinas Coronavac para a segunda dose. As prefeituras chegaram a fazer um alerta para o governo do estado sobre a falta dos imunizantes. A lista dos municípios com risco de esgotamento de doses não foi divulgada, mas, segundo a Secretaria de Saúde, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Três Rios, no centro-sul do estado, manifestaram problemas no abastecimento. Em Nova Iguaçu, inclusive, a aplicação da segunda dose da Coronavac vai ser interrompida amanhã, caso o município não receba novas doses. A Secretaria de Saúde afirma que o estado recebeu cerca de 78 mil doses da Coronavac na última sexta, mas que essa remessa não é suficiente para suprir a demanda dos municípios. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, uma nova remessa da Coronavac deve ser entregue pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde ainda essa semana. A gente procurou o Ministério da Saúde, que não se posicionou, ainda assim, como a Prefeitura de Três Rios também não se pronunciou. O Instituto Butantan afirmou que a distribuição das doses aos estados é de responsabilidade do Ministério da Saúde e que as novas entregas de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações serão retomadas no dia 3 de maio, mas também não se pronunciou sobre aí essa ampliação no prazo do intervalo entre a primeira e segunda doses da Coronavac. A Prefeitura de Nova Iguaçu disse que enfrenta um problema momentâneo de desabastecimento de Coronavac para a segunda dose e que aguarda as próximas entregas para prosseguir com o cronograma de vacinação. E o que a gente está questionando também ao Instituto Butantan é sobre a questão do estudo, Se já há algum estudo, se eles estão elaborando algum estudo que indique aí que a ampliação do intervalo entre a primeira e a segunda dose não vai prejudicar no processo de imunização dos pacientes, mas essa nota da Secretaria de Saúde, Lacerda, fala em recomeço do esquema vacinal, que seria muito prejudicial se a gente for entender aí ao pé da letra recomeço do esquema vacinal. A gente pode entender de um desperdício, porque quem sabe a pessoa que tomou a primeira dose da Coronavac, se ela não tomou no intervalo certo e se passando esse prazo ela não for imunizada corretamente, ela perdeu, ou seja, a primeira dose vai ter que começar o esquema vacinal novamente, que é um desperdício no momento que não pode ter. Exatamente. A gente vai até trazer reportagem do Carlos Briggs falando da situação da troca de vacina, o que é o problema. O Instituto Butantan pretende entregar novas doses na semana que vem só. Estou até dando uma observada aqui no site do Instituto Butantan, que era um site muito ativo no passado em relação a informações da pandemia, em relação a informações da Covid-19. A última notícia que se tem é do dia 20, ou seja, da semana passada, na terça-feira da semana passada, falando que em função de relatos recebidos de profissionais de saúde que tiveram dificuldades de retirar as 10 doses de frascos da Coronavac, o Instituto Butantan afirma que recebeu a vigilância sanitária para avaliar os protocolos de produtos de análise. Aquela questão da dose não está bem certa, 10 doses dentro do frasco, enfim. E não falaram mais nada do que está acontecendo porque parou. E, paralelo a isso, o Instituto Butantan quer também testar
a Butanvac, que seria a vacina feita 100% por eles, porque a Coronavac tem uma parceria com o Instituto a Sinovac da China, então tem importação de insumos, e a Butanvac seria 100% nacional e talvez não poderíamos ter esse problema. Porém, enquanto isso, quem tomou a primeira dose da Coronavac e não está encontrando, está nessa via crucis. Se espera chegar no limite para tomar, se toma depois, se volta a tomar uma segunda dose. E tem também a questão das pessoas que não são tão bem informadas, que tomaram a primeira dose da Coronavac, a segunda do Butantan ou vice-versa.